O que é essa reserva de emergência e o que ela representa na sua rotina financeira? E aí pessoal, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. O assunto agora é reserva de emergência. Quais são as suas características e como que ela se relaciona com a sua vida financeira? Então, se você quer ter o maior controle sobre as suas entradas e saídas e principalmente sobre a sua taxa de poupança mensal, fica com a gente, vai ter negócio! O que é a reserva de emergência? É um acumulado de recursos financeiros que tem como objetivo claro te socorrer em algumas situações, mas não só isso. É também o primeiro passo, é aquele primeiro alicerce que você constrói na sua vida financeira. É depois que você consegue conquistar uma rotina financeira saudável e ter essa taxa de poupança, ou seja, essa reserva de emergência, que você pode passar de forma saudável para outros tipos de ativos financeiros, como renda fixa e renda variável. E como características principais de uma reserva de emergência, eu separei alguns tópicos. Em ordem de prioridade, bora nessa! Primeiro, ela não pode ser nociva, ou seja, ela não pode corromper a sua saúde financeira, nem a mental de dentro para fora. Às vezes aquela obrigação de ter uma reserva de emergência semanal ou mensal vai te deixando louco, você vai consumindo muito da sua energia, você não consegue se resolver mensalmente. Acaba que o que era para ser uma coisa boa para você começa a ser uma coisa negativa, e não é esse o foco. Então tem que pensar que toda vez que houver uma entrada de recursos, seja ela semanal ou mensal, uma taxa, pode ser muito pequena, mas uma taxa precisa acontecer de forma saudável. É essa taxa que a gente vai começar a chamar de reserva de emergência. Segundo, ela precisa ser constante, ou seja, todas as vezes que houver entrada de recursos, você vai precisar reservar uma parcela dela, pode ser grande ou pequena, mas uma parcela dela precisa ser guardada para constituir essa reserva de emergência. Terceiro, ela precisa ter uma alta liquidez. Mas o que é isso? Isso quer dizer que todas as vezes que você precisa de uma coisa que seja emergencial, tende-se a pensar que ela precisa ser resolvida na hora. Então você não pode deixar esse acumulado de recursos financeiros em locais que tem uma taxa de custódia ou rentabilidade que seja maior do que D mais 0 ou D mais 1. Tesouro direto, títulos públicos e poupança são bons exemplos de locais para você deixar essa reserva de emergência. Se você precisar do dinheiro no dia, você consegue resgatar ele naquele mesmo dia. Alguns CDBs, LCIs e outros ativos financeiros não são assim. Você precisa fazer um pedido ou até mesmo esperar uma determinada data. Então não é interessante você deixar esse dinheiro nesses locais. Quarto, possuir alguma rentabilidade. Esses exemplos que a gente falou, tesouro direto e poupança, eles têm um fator indexador. Você sabe quanto que ele vai render em determinado tempo. Por mais que você possa precisar desse dinheiro no momento, você precisa tirar ele, ou seja, ter uma alta liquidez, é interessante que ele renda também. Tem algumas outras contas digitais que também possuem uma rentabilidade, isso também é muito interessante, mas é preciso ficar atento ao fator indexador. Por último, e quinto, ela precisa ter um teto. É interessante você colocar um valor final para que aquela reserva de emergência, quando ela atinge esse valor, ela pare de crescer. Porque existem pessoas que acabam ficando tão presas nessa questão do conservadorismo e deixam todo o dinheiro na poupança ou em alguns títulos no tesouro público. Isso não é interessante. É preciso que você entenda que ela está ali só para te dar uma segurança financeira caso alguma coisa aconteça, seja que você precise reformar alguma coisa ou até mesmo alguma coisa médica. Mas ela não pode ser e não deve ser o seu foco principal. Atingir um determinado valor, achou uma segurança, seja 10 mil na poupança, 5 mil na poupança para você poder segurar um mês todo, já comece a pensar em outros ativos financeiros para completar a sua carteira de estratégia. Essas são as características principais de uma reserva de emergência. Então, se você já consegue constituir a sua, consegue fazer uma administração boa dos seus recursos financeiros, das entradas e das saídas, meus parabéns. Mas se você não está conseguindo ter aquela saúde financeira, tem sintomas de ansiedade, acaba pensando muito no futuro e não consegue realizar nenhum tipo de seguridade financeira, calma, a melhor hora para mudar é sempre agora. A primeira dica que eu te dou é: ponha num papel todas as suas entradas, todas as suas saídas e depois disso você categorize essas saídas. O foco principal sempre é na redução de custo mensal e não em conseguir aumentar a quantidade de entradas. Principalmente no período pandêmico igual estamos, aumentar esse nível de entrada se torna um obstáculo muito grande. É mais interessante você repensar sobre os seus padrões de consumo. Se ficou alguma dúvida sobre reserva de emergência, essas características todas e como construir a sua, deixe nos comentários ou então mande pra gente uma mensagem privada e vamos bater um papo. A melhor hora para mudar sobre a sua rotina financeira é sempre o agora. Vale lembrar que em 2021 a nossa inflação superou os 2 dígitos, algo que não se via em 6 anos, desde 2015. Então se tornou cada vez mais importante que você tenha a sua reserva de emergência e que principalmente ela supere a inflação. E como vai superar a inflação? Tesouro direto é uma boa opção. Quer mais dicas como essa? Navegue pelos nossos vídeos e fique com a gente, porque vai ter negócio.